Então, olha lá, pessoal, o que está dentro da nossa FPGA? Tá? Então, isso aí muda de modelo para modelo, né? Mas elementos básicos, né, são comuns em todas as FPGAs, embora cada fabricante possa denominá-los diferente, né? Mas trata-se da mesma coisa. E aí modelos mais avançados podem ter blocos já prontos lá, diferentes, né? Então vamos ver o que seria isso. Bom, então primeiro fazendo uma analogia do que é uma FPGA com o que é um circuitinho montado num protoboard, tá? Eu achei isso aqui na internet, achei fantástico, tá? Então, olha lá. FPGA. Então eu tenho um circuito miniaturizado, né? Isso daqui é alguns milímetros quadrados, tá? E isso daqui já é ali centenas de centímetros quadrados, né? E um emaranhado de fio, uma fonte de mau contato desgraçada, e eu não consigo miniaturizar isso. Se eu trabalhar com circuitos integrados discretos, né? E fizer as interconexões por aqui. Mesmo que eu faça as interconexões através de uma placa de circuito impresso, beleza, eu vou diminuir as fontes de mau contato, que vai acabar esses fios, né? Vão ser trilhas, mas de qualquer forma eu não consigo miniaturizar, né? Aqui na FPGA não, tá? Então poderia lembrar aqui, por exemplo, isso daqui, por exemplo, é da ordem de milímetro quadrado, tá? Agora, vamos tentar identificar aí, porque a abordagem é a mesma. Basicamente o que está dentro da FPGA é uma coisa miniaturizada, né? Então vamos tentar identificar os elementos. Então olha lá, o que seria o IOB? O IOB, né, o IOB aí, Input Output Block, ou seja, são os blocos de entrada e saída. É onde eu vou ter a conexão com os meus pinos. Ó. Aqui eu teria um pino. Vamos imaginar que a parte cinza mais escura é o encapsulamento do chip. Tá? Então isso aqui eu vou ter que chegar num pino. Agora, será que eu consigo ligar o pino numa trilha lá dentro? Essa trilha aqui ó, tem unidades de micrômetro. Será que eu consigo soldar um fio em cima disso para chegar aqui? Não. Então, será que eu tenho capacidade de corrente? Eu tenho que lembrar que os transistores aqui são minúsculos. Será que eu consigo drivar? Ou seja, será que eu consigo trabalhar, né, com esse transistor, externalizar esse cara? Não. Né? Isso vai dar problema. Então eu tenho que passar por uma interface entre isso daqui e o nosso pino. Quem que faz essas interfaces? O IOB. Tá? Então, quem que seria o IOB aqui do meu protoboard? Então, o IOB basicamente são os meus barramentos. Ó, aqui ele botou tem uma chavinha aqui, né? Está fazendo o papel de um pino. Ele leva um sinal para um pino. Depois, CLB, que é o elemento principal dentro da FPGA, que é o Configurable Logic Block. Ou seja, é o bloco configurável, né, de lógica configurável. É onde realmente o meu circuito em si é gravado, tá? Podemos dizer assim. Então, basicamente, eles são os meus circuitos integrados aqui, ó, os meus chips. Depois nós temos os PSMs, né? Programmable Switch Matrix, ou seja, são as colunas e linhas do meu protoboard. Né? Aqui no caso são essas linhas aqui juntamente com o meu circuito que faz essa configuração, né? Faz esse switch aí, ó. É uma matriz programável, né, de switch que consegue, vamos dizer assim, é como se fosse um guarda de trânsito, né? Controlando para onde cada coisa vai ali. Tá? Então, basicamente é o que a gente tem aí de analogia, né? Um FPGA com old school, que era o que a gente fazia lá em Digital 1, colocando os protoboards.
Essa daqui, eu tirei isso aqui do manual da Max 10, tá? Então, basicamente, cada um desses quadradinhos aqui, ó. Opa. Cada um desses quadradinhos aqui. Cada um desses quadradinhos aqui, ó, azul claro, né, é um CLB, tá? Depois eu tenho esses quadradinhos roxos aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, memória, embedded memory, ou seja, memória integrada, embutida ali. Memória RAM, tá? Que eu posso utilizar para o meu circuito. Pois eu tenho uma parte vermelha aqui, ó, que são coisas atreladas ao clock. Tá? Pois eu tenho esses laranjas que são multiplicadores embutidos. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma multiplicação. Será que eu tenho que descrever um multiplicador? Utilizando essa FPGA, não, porque eu tenho multiplicadores prontos. A gente chama de IP, propriedade intelectual, pronta aqui dentro já. E aí eu posso utilizar. Tá? Pois eu tenho aqui mais memória, né? Mais 4 blocos laranjas aqui fora, que são PLLs. A gente vai trabalhar com a PLL, tá? Que é o Phase Locked Loop. Tá? Basicamente, são circuitos para a gente manipular frequência. Lembrando que eu estou trabalhando com circuito digital, eu tenho clock. Em geral, eu tenho clocks, no plural. Porque, em geral, eu vou ter mais de um clock nos meus sistemas. Então a PLL vai controlar isso daí e vai garantir que esses clocks estejam intactos, que eles estejam como deveriam estar. Tá? No caso dessa FPGA, a gente ainda tem, ó, bloco de conversão analógico digital. Então eu tenho um outro IP aqui pronto, um bloco conversor analógico digital. E eu tenho os nossos IOBs, né? Aqui são IO Banks, onde é bank por quê? Porque é um banco de IOBs, ou seja, é um banco de blocos de interface de entrada e saída. Para fazer essa interface com os pinos. Isso é da Max 10, pessoal. Se eu pegar uma outra família, por exemplo, lá em Digital 2, acho que vocês já trabalharam ano passado e esse semestre, primeiro semestre, com Max 10. Mas antes a gente trabalhava com a Ciclone 2. Na Ciclone 2 eu não tinha bloco de ADC. Então na Ciclone 2 eu não tinha isso aqui. Tá? PLL eu tinha? Tem. PLL, modo comum, a gente tem nas FPGAs aí, porque é extremamente importante eu controlar o clock. Tá? Mais uma coisa que a gente tem, uma memória flash interna. Tá? Então eu tenho a UFM e a CFM. Uma é para uso específico do usuário e a outra é para uso do sistema. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma informação no meu sistema que deve ser guardada numa memória não volátil. Eu posso gravá-la aqui, ó. Tá? É uma memória flash, não volátil. A outra parte é para eu gravar o bitstream. Então, quando eu faço lá a síntese no Quartzo, que eu sintetizo, que depois eu mando programar. Vocês fizeram isso lá em Digital 2, para descer na FPGA, né, pelo JTAG, eu estou gravando o meu bitstream aqui, ó. Tá? E aí depois, toda vez que eu ligo a minha FPGA, o que acontece? Existe um processo similar a um bootloader, tá? Que vai pegar esse bitstream e vai configurar as coisas aqui. Montar o meu circuito aqui, inicializar a memória, se eu mandar inicializar, porque eu não tenho memória ROM aqui dentro. Então a gente vai ver, muitas das vezes eu descrevo uma memória e eu já quero que tenha dados nessa memória quando o meu circuito ligar. Só que eu não tenho memória ROM, eu só tenho memória RAM. Isso aqui tudo é memória RAM, isso aqui tudo é memória RAM. Então, como que esse dado é inicializado? Ele é descarregado no meu bitstream também. Toda vez que eu ligo a minha FPGA, acontece isso daí. Tá? Então, essa é a importância aí da minha memória flash interna. Bom, então vamos para os blocos. Então, cada um desses quadradinhos azuis aqui, ó, cada um deles, né,
é um cara desse daí. Tá? É claro que, pessoal, de FPGA para FPGA, de modelo para modelo, isso aqui tem variações, tá? Mas a estrutura básica é essa. Eu tenho LUTs, que são Lookup Tables. Aqui é gravada a parte lógica do meu circuito. Percebam que cabe até 4 variáveis de entrada. Então imagina que eu descrevi um circuito, né? Sei lá, eu descrevi esse circuito aqui, ó. Né? 2 portas AND aí para ficar bem fácil. Então aqui eu tenho A, B, C e D. Ficando lento aqui, não sei porquê. E aí eu tenho esse circuito. Foi isso que eu descrevi. Inclusive descrevi de forma estrutural lá no Quartz. Aí o Quartz vai sintetizar isso, vai entender isso e vai correlacionar esse circuito com a biblioteca de tecnologia. No final das contas ele vai fazer o placement root e vai gerar o bitstream. Quando o bitstream é rodado, né, é gerado, o que acontece? Eu vou configurar portas lógicas lá dentro da FPGA? Não. Então, basicamente, esse circuito é um circuito de 4 entradas, uma saída. Né? Eu consigo gravar o comportamento desse circuito aqui. Ó. Se eu tenho 4 variáveis de entrada, 4 variáveis de entrada. Então, na verdade, eu gravo isso daqui numa tabela verdade. Aqui está representado como um mapa de Carnot, mas é uma tabela verdade, é a mesma coisa. Né? Um mapa de Carnot e uma tabela verdade é a mesma coisa. Tá? Então, são só representações distintas. Então é isso que acontece. Então, na verdade, eu não estou interconectando portas lógicas dentro da FPGA. Na verdade, isso daqui vai ser gerado uma tabela verdade. Como cabe em 4, vai caber numa LUT dessa. Inclusive a Max 10 também é de 4 variáveis. Tá? Então eu consigo colocar isso aqui dentro. Depois eu tenho uma série de multiplexadores que fazem o quê? A configuração do caminho que essa informação vai passar. Ó. Então ela pode vir para cá, aí ela pode vir dentro de um registro, ou ela pode bypassar, né, o registro. Então esses multiplexadores, basicamente, eles são configurados, né, para eu usar blocos, né, elementos de circuito diferentes dentro do meu CLB. Tá? Então, se eu quero que essa saída seja registrada, provavelmente vai acontecer o quê? Isso daqui vai passar aqui e vai vir para cá. Ó. E aí depois isso daqui vai vir para cá. Então, no meu bitstream, vão ter que ter configurações para os meus canais de seleção aqui, para selecionar isso e não isso. Aqui eu vou ter um canal de seleção, na verdade eu vou ter mais, são 3 aqui, eu vou ter 2 canais de seleção. Para selecionar quem? Esse primeiro e não esse. Ou esse, né? Essa saída aqui. Então, tudo isso vai ser configurado de acordo com a descrição que eu fizer, a ferramenta de síntese e a FPGA que eu estiver usando. Tá, então, pessoal, na verdade, eu falei para vocês que cada bloquinho azul desse é um desse, tá? Mas isso não é verdade, tá? Porque, na verdade, cada bloquinho desse tem 16 caras desse aqui. Tá? Na Max 10, em outro FPGA pode ser diferente. Então, cada bloquinho desse, se a gente contar aí, né, a gente vai ver que a gente tem bastante, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Vamos colocar que seja 20 por 20, tá? Não vai dar 400, não, mas imagina que fossem 400 desse. 400 vezes 16 é o número que eu teria desses circuitos aqui. Então eu consigo gravar muita lógica, tá? Na Altera, pessoal, um CLB é chamado de LAB. Eu não lembro o que significa. É Local Arithmetic Block. É isso mesmo, Local Arithmetic Block.
Se você pegar outro fabricante, ele pode chamar o CLB de uma coisa diferente. Tá? E aí cada unidade, né, cada 1/16 disso daqui, né, que é isso, é chamado de logical element, que é o elemento lógico em si. Como que é gravado isso daí. Então aqui com mais detalhes, para o caso da Max 10, né, a gente tem lá as nossas 4 entradas, como eu falei, aí entra na LUT. Aí a gente tem também coisas mais específicas, ó, a gente tem lógica de carry-in, né, para fazer o carry chain. Se eu estiver trabalhando principalmente com circuitos aritméticos, aí eu conseguir propagar o carry, né, toda vez que estourar aí a capacidade desses 4 bits. E basicamente multiplexadores, para fazer o que? A configuração do caminho que a informação vai seguir. Tá? Essa daqui é a configuração básica do Logical Element, né? Que é a configuração aritmética, tá? Que é a configuração combinacional. E eu também posso ter ele na combinação aritmética. Então a minha LUT, né, ela é dividida em 2 de 2 bits, ó, em 2 de 2 bits, e aí eu consigo melhorar a parte de carry, ou seja, do vai 1, né? Consigo trabalhar com isso daí de forma melhor. Ah, professor, eu tenho que me preocupar com isso? Não, a ferramenta de síntese ela vai ver o que é melhor, dependendo do circuito que eu descrever, e vai fazer essas configurações aí de forma apropriada. Então essa daqui é a visualização de como ficaria um Logical Element otimizado para lógica aritmética. Então, pessoal, ficar atento aí com o que os fabricantes chamam esses CLBs, né, ou Logical Element. Então, CLB é um bloco que contém vários Logical Elements. Então, alguns fabricantes que já melhoraram, já colocaram mais coisa nesse Logical Element, costuma chamar de ALM, Advanced Logic Module. Tá? Ou seja, por quê? Porque tem coisas um pouquinho mais espertas, um pouquinho mais avançadas aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui, na Cyclone 5, já adicionou full adders. Tá? Por quê? Já é uma otimização, por isso Advanced Logic Module. Tá? Então, talvez, às vezes, para uma implementação, para uma aplicação específica que eu estiver fazendo, é interessante que eu recorra lá aos manuais do fabricante para ter uma ideia do que tem nos Logical Elements, que aí eu já vou ter uma ideia se meu circuito ficará otimizado ou não. Tá? Pessoal, otimização de circuito, fazer o circuito ser melhor, não significa só trabalhar com clock. Né? Hoje em dia isso é fácil da gente entender. Tá? Por quê? Você vê, de uma geração para outra de processadores, o clock quase que não está melhorando. Né? O clock quase que não está aumentando. O clock está se mantendo bastante estável. Mas se você roda um computador com um processador da geração anterior e um computador com a geração nova, você vai ver uma grande diferença de desempenho. Essa diferença está se dando aonde? Na arquitetura. Tá? Às vezes essa geração nova tem circuitos especializados para trabalhar com um determinado tipo de dados, então ele vai melhorar o desempenho. Então basicamente é assim que a gente está trabalhando hoje. Em FPGA, essa porta é muito grande, porque eu que estou descrevendo o hardware, então eu que estou a cargo da arquitetura. Tá? Só que algumas coisas eu estou amarrado. Por exemplo, o Logical Element é o Logical Element da FPGA. Uma vez escolhido a FPGA, eu não posso mudar o Logical Element. Então, se eu puder olhar isso antes, eu posso agregar já um ganho respeitável de desempenho, simplesmente porque o Logical Element daquela FPGA adiciona uma característica a mais que é do meu interesse. Isso aqui também é muito importante falar, pessoal. Essa LUT, o que é? RAM. Ah, professor, mas e a LUT da Max 10? É RAM também. Também é memória RAM. Então, quando eu desligo a FPGA, eu perco essa informação. Então, toda vez que eu ligo a FPGA, isso daqui tem que vir de novo da onde? Do meu bitstream, que está lá dentro da memória flash.
Então aqui eu desenhei de novo, né, um LUT, desculpa, um Logical Element genérico, né, explicando melhor aí, mas eu acho que eu já falei basicamente tudo, né. Aqui está identificado os elementos, lembrar que eu tenho flip-flops também que eu posso registrar ou não, né, através dos multiplexadores eu registro ou não a saída da minha lógica aí, né. Então os multiplexadores eles fazem justamente isso, né? Determinam os caminhos da informação ali, os registros, os flip-flops registram ou não aquele bit. Depois na outra categoria do que a gente tem dentro da FPGA, a gente tem os IOBs, que como eu falei, fazem a interface entre os pinos, né? Aqui ó, um pino, esse aqui é um encapsulamento BGA, né? Aquele que tem uns pininhos bem pequenininhos aí, ó, né? Com a parte interna do meu circuito. Então, para a gente compatibilizar as coisas, a gente precisa dos IOBs, tá? Porque lembrando que do lado de cá, ó, aqui é o lado da FPGA, tá? Aqui as coisas são pequenininhas. As coisas são pequenininhas, os transistores são pequenininhos. Eu não consigo fazer passar por eles correntes grandes. Aqui as coisas são grandonas. Aqui é o lado o nosso lado, tá? O mundo real aqui. Aqui dentro é dentro da FPGA. Aqui dentro é o mundo real. Olha a diferença de tamanho. Tá? Então aqui eu tenho que fazer passar uma corrente maior para eu conseguir o que? Acionar cargas. Por exemplo, eu quero acionar um LED. Tá? Então eu quero acionar um LED. Tá? Será que eu consigo acionar um LED diretamente com a corrente que passa dentro dos transistores da minha FPGA? Não, nem a pau. Tá? Aqui eu estou falando de correntes de nanoampere. Aqui eu estou falando de correntes de miliampere. São seis ordens de grandezas diferentes. Tá? Então eu preciso passar por esse cara que compatibiliza esse nível aí. Então, olha lá, do meu pad vai para o pino. E aí do pino vai para a minha carga. Poderia, por exemplo, vir aqui, faltou um resistorzinho aqui, né? Se é que aguenta ainda. Porque muitas das vezes a corrente demandada por um LED, né? É maior do que o pino do meu circuito integrado consegue fornecer. Mas hoje em dia, geralmente, eu já tenho pelo menos alguns dos pinos capazes lá de fornecer em torno de 20 miliamperes, tá? Embora um LED hoje em dia também não precisa de 20 miliamperes, mas... Então, geralmente não são todos os pinos, mas alguns deles, tanto para microcontroladores também, né, quanto para FPGA, alguns desses pinos eu consigo drivar aí cargas que demandam até 20 miliamperes. Então essa é a parte do IOB principal, compatibilizar os níveis de potência. Aqui eu estou falando em nível de potência absurdamente baixo, aqui eu já estou falando de níveis de potência consideráveis. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a proteção eletrostática. Então, ISD, Electrostatic Discharge. Ou seja, eu vou encostar no meu chip igual aqui está fazendo nessa foto. O chip está na minha mão e eu vou queimar lá dentro? Eu poderia, porque o nosso corpo acumula cargas estáticas, eletrostáticas. Essa carga ela pode encontrar um caminho no meu circuito integrado na minha FPGA e queimá-la. Então, eu tenho proteções eletrostáticas nesses IOBs também. É claro que, pessoal, mesmo com a proteção eletrostática, é interessante que eu não encoste assim num chip, a menos que eu esteja lá utilizando uma tornozeleira ou uma pulseira de descarga eletrostática. Tá? Aqui eu só estou exemplificando para vocês o que é uma proteção eletrostática, né? Então esse pad aqui, ó, apertei o botão errado. Esse pad aqui, ó, pad, que é o que vai para o pino. O pino é cada bolinha dessa. Então aqui é o pad e aqui é para dentro do meu circuito.
Então aqui é a minha FPG. Aqui é a minha FPGA. Tá? Então tem proteções aí. Tá? Não vem muito ao caso aqui, mas basicamente para cá eu desvio qualquer tensão acima da tensão de alimentação mais os 0,7 volts do diodo. E para cá eu desvio qualquer tensão abaixo de terra menos a tensão de alimentação, desculpa, a tensão de polarização direta do diodo. Então isso significa que as tensões que passam aqui dentro, elas vão estar mais ou menos entre VDD e terra, tá? Fazendo uma aproximação rápida aí. Tá? Vão estar mais ou menos entre VDD e terra. Tensões mais altas do que VDD são desviadas para cá, então ela não entra no meu circuito. Tensões menores do que o terra são desviadas para cá, então não entra no meu circuito. Então basicamente eu faço. Os IOBs apresentam esse tipo de proteção aí. Além disso, pessoal, alguns IOBs eles vão ter funcionalidades específicas, por exemplo, de clock. Tá? Então, eu quero colocar um clock, né, na minha FPGA, já que eu estou implementando um circuito digital, ela demanda um clock. Então eu devo olhar no manual pinos específicos para clock e conectar o meu clock nesses pinos. Por quê? Porque os IOBs vão apresentar funcionalidades específicas para trabalhar com clock. Tá? Menor capacitância, né? Para eu não deturpar o clock, etc. Tá? Então não quer dizer que se eu colocar o clock em outro pino não vai funcionar. Mas, poxa, o fabricante já fez um IOB para trabalhar com clock. Para que eu vou ligar em outro? Tá? Então eu devo fazer as coisas de forma correta. E aí depois fala do bitstream. Então, de novo, meu bitstream é o que sai do quartzo. E aí por JTAG ele vem lá no CFM. Tá? Vai ser gravado aqui dentro da minha memória flash. Toda vez que eu inicializar a FPGA, esse bitstream será descarregado aqui. Né? Já que as minhas memórias, né, e as minhas LUTs, que também são memórias do tipo RAM, que se apagam aí quando eu não tiver energia. Então, qual que é a memória que não se apaga? A memória flash. E aí o bitstream vai fazer isso daí. Aí, nas FPGAs modernas, nós ainda temos... nas antigas também, tá, pessoal? Mas isso está ficando ainda mais, assim, relevante nas FPGAs novas. São os circuitos de propósito específicos. Ou seja, eu estou agregando mais funcionalidade na FPGA. Tá? Então, no caso da nossa Max 10, como eu falei lá no início, a gente tem multiplicadores. Né? Isso é bem interessante. Se eu estiver fazendo processamento digital de sinais... professor, o que é processamento digital de sinais? Por exemplo, eu captei um sinal do mundo externo, esse sinal foi convertido no meu ADC, que eu também tenho aqui, ó, isso é muito legal. Então aqui eu já poderia ter um sensor mandando informação direto para cá, aí aqui eu já faço a conversão para o mundo digital, né? E aí eu vou processar, por exemplo, vou aplicar um filtro para remover ruído de 60 Hz. Então, filtros, né? Tanto o filtro FIR quanto o filtro IIR, não sei se vocês já fizeram processamento digital de sinais, mas basicamente eles implementam operações de convolução. O que são operações de convolução? Basicamente, somas de produtos. Então, basicamente, eu faço um monte de soma de um monte de produto. Se eu estou fazendo um monte de produto, eu tenho que ter multiplicador. Tá? Então, aqui eu já tenho multiplicadores prontos para serem utilizados. Tá?
Conversão analógica digital, como eu falei, já posso ligar o sensor aqui direto, já converter a grandeza analógica para o mundo digital. Também é um circuito de propósito específico aqui no caso da Max 10. PLLs, circuitos de propósito específicos também. No caso da Max 10, nós não temos CPUs prontas aqui dentro. Então, por exemplo, eu poderia ter um bloquinho aqui CPU já pronto, eu não tenho. Tá? Nas FPGAs da Altera que eu já trabalhei, eu não tenho esse processador pronto, mas a gente tem um IP dentro do Quartz, tá? Que é o NIOS, tá? É um processadorzinho que ele é um soft-core, ou seja, ele tem um IP pronto já, só que ele vai ser sintetizado e vai ser colocado na minha FPGA utilizando os CLBs, memória, multiplicadores, se for o caso, etc. Tá? Ele não é um circuito que já está lá pronto, como por exemplo é o ADC, como por exemplo é a PLL, como por exemplo é o multiplicador. Mas a gente então tem essa ferramenta lá, um soft-core, né, um IP de um soft-core, de um processador. Em outras FPGAs, você já vai ter o processador pronto aqui dentro. Tá? Então é isso, pessoal. Basicamente é o que tem dentro da FPGA. Né? Aqui eu estou usando como base a Max 10. Outras vão ter dispositivos a mais, né? Mas, professor, o que são os dispositivos básicos que toda FPGA tem? Então, toda FPGA tem aí PLL, os CLBs, alguma memória, tá? Pelo menos um pouco de memória. Pode não ser tanto como essa daqui tem, mas vão ter. E buffers de clock, tá? Então aqui basicamente são buffers de clock para eu distribuir o clock dentro da minha FPGA. A gente vai ver quando a gente estudar temporização, né, desempenho, que o clock é essencial. Né, e o clock tem que chegar ao mesmo tempo em todos os registros. Você começa a ter o que a gente chama de escorregamento de clock, ou seja, o clock chega num registro no tempo T, no outro registro ele chega em T mais delta T. Poxa, isso gera uma série de problemas no nosso sistema. Então eu tenho que garantir uma estrutura que entregue os clocks ao mesmo tempo em todos os lugares. Então basicamente isso é feito através desses buffers de clock que nós temos aqui. Então isso também é comum aí nas FPGAs. Agora os circuitos de propósito específicos em geral vai depender de modelo para modelo.